paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui é a irmã Betânia novamente. Eu vim aqui para relatar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mais um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu testemunho, do que eu vivi. Irmãos, a palavra de Deus ela nos diz assim, que devemos ensinar a criança o caminho que ele deve andar, e quando crescer, não se desviar dele. Irmãos, essa é a mais pura verdade. E também o Senhor Jesus, quando estava com aquelas ensinando, algumas crianças se aproximaram dele e queriam tirar as crianças de perto dele, mas ele disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe, irmãos, a Bíblia fala e é clara, bem clara em dizer que nós precisamos ouvir, ler a palavra, entender e guardá-la no nosso coração e praticar. Mas, infelizmente, a minha família não tinha o Senhor Jesus. A minha mãe não conhecia o Senhor Jesus. Aleluia. E então, por isso, a minha mãe acabou também sofrendo muito na mão do inimigo, através do engano de Satanás. Satanás, ele não dorme. Muitas pessoas pensam, oh Deus tremendo, muitos pensam que o diabo, ele vem com rabo, com chifre, tridente. Não, irmãos. Ele vem também na forma de uma pessoa boazinha, bonita, uma aparência totalmente assim, como eu posso dizer, não sei explicar, uma aparência de bom rapaz, de bom moço, mas não é assim, não. Nós temos que olhar para Jesus, temos que ter o discernimento das coisas de Deus, do que é e o que não é. Onde Jesus está, igreja, alguma coisa acontece, porque Ele é Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos começar a dar mais lugar para o Senhor. Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho mais. Tem coisas na minha infância que eu não lembro, mas algumas coisas eu lembro muito claramente. Aleluia. Aqui eu estou lendo aqui em Mateus 19, que diz, 9:13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Disse Jesus: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Mas acontece, irmãos, que hoje em dia as crianças não têm mais infância como nós tivemos. As crianças dos dias atuais, a infância deles, o brinquedo deles é um celular. Criança mal nasceu, ela já tem o celular nas mãos. Irmãos, eu fico assim, sabe, muito chateada quando eu chego na igreja e eu vejo mães que pegam o telefone e entregam na mão dos filhos, e os filhos ficam fazendo aquele maior algazarra, barulhando. O pregador está se esgoelando, falando do amor de Jesus, e aquela mãe está, né, com o filho lá usando o celular, porque disse que ele tem que usar, ou escutar, ficar no celular, porque senão ele não vai, como eu posso dizer? Ele não vai deixar ela ouvir o culto. Quer dizer que é só ela que precisa? A criança também não precisa ouvir a palavra de Deus? Então, por que que o Senhor Jesus diz na sua palavra, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus? Mas acontece que a Bíblia também fala, lá em Apocalipse, não me lembro o capítulo, mas está escrito, que ele há de vir, e ele vai julgar grandes e pequenos. Grandes e pequenos que eu falo, nós entendemos que é o pobre e o rico, mas também ele vai julgar não somente nós adultos, nós não, porque eu não quero estar desse lado, eu quero estar com Jesus, aleluia. Eu quero estar com Cristo quando ele voltar.
Eu quero subir com ele. Então nós devemos, irmãos, ensinar nossos filhos o caminho que ele deve andar. Irmãos, quando eu era menina, vou continuar, né? Porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Quando eu era menina, eu era terrível, eu era uma criança muito sapeca. A minha mãe, ela contava, né? Eu estou contando aqui para vocês algo que minha mãe contava. Que eu ainda pequena, nos meus 4 anos, eu saía de casa sem falar para ela para onde eu estava indo. E ela ficava em casa em desespero. Cadê a Betânia? Cadê a Betânia? E eu estava no meio da feira. Todo dia de terça-feira tem feira livre ali. Tinha, né? Toda terça-feira, naquele lugar onde nós morávamos. E eu saía para o meio da feira, sem ter necessidade alguma de fazer isso, mas eu fazia. Eu ia pedir, eu saía pedindo. Eu ganhava pão, eu ganhava pastel, eu ganhava coxinha, eu ganhava muita coisa que o pessoal me dava. Eu era criança, né? Então eles me davam muita coisa. Minha mãe passou muita vergonha. E um dia o meu um tio que nós temos, com consideração, chegou na minha mãe e falou assim: comadre, comadre, a senhora tem que tirar isso da Betânia, porque vai chegar um momento que a senhora não vai aguentar a Betânia desse jeito, não. Ela tem somente 4 anos. Essa menina andando pelo mundo afora desse jeito, a senhora não sabe onde ela está. Se essa menina for pega por alguém de má intenção, matar essa menina, né, violentar essa menina. E minha mãe falava com meu pai dizia assim: deixa minha filha andar, para minha filha ficar esperta. E minha mãe não nada podia fazer, mas aí no dia que essa pessoa deu esse conselho para meu pai, para minha mãe, a minha mãe, ela falou: não, eu vou tirar isso da Betânia. E a minha mãe ela pegou uma vara e ficou no pé da escada, porque para subir para casa tinha que subir uma escada. Ela ficou no pé da escada me esperando chegar. E quando eu cheguei, a minha mãe foi me dando varada do começo da escada até entrar dentro de casa. E ela foi, sabe, dando varada mesmo com vontade e me ensinando que eu não devia fazer aquilo. E ali eu parei de fazer, de andar pedindo as coisas. Eu também, quando via o carro do peixe passando, porque em São Paulo a gente vê carro de verdura, de peixe, essas coisas vendendo, e o homem vendendo, anunciando que estava vendendo peixe, sardinha, não sei mais o quê. E eu pegava uma bacinha escondida da minha mãe, saía correndo, e eu ficava no pé do homem lá: eu quero peixe, eu quero peixe. E ele dizia: não posso, cadê o dinheiro? E eu dizia: eu quero peixe. E era uma briga, eu fazia birra, e eu chorava. E enquanto ele não me dava peixe, eu não sossegava. Irmãos, eu assim, eu sou um pouco, muito, eu não lembro muito assim, muita coisa não, mas o Senhor Deus, pela sua misericórdia, o Senhor já me tinha, né, escolhido, e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele me deu vitória, meus irmãos, ele me deu vitória. E eu fui assim, fui crescendo assim, como eu falei para vocês, tentei matar meu irmão. Quando a minha mãe me batia, nós já morávamos em outro lugar, e minha mãe uma vez me deu uma surra. Eu não lembro por que que ela me deu essa surra. E ela pegou a bacia e foi lavar a roupa no riacho, porque não tinha tanque. A gente morava num lugar que não tinha luz elétrica. Estava começando aquele bairro, então não tinha luz, não tinha água encanada. E ela foi lavar roupa lá no rio, lá na beirada do rio. E ela falou para mim assim: olha, Betânia, eu coloquei o feijão no fogo e, você olha para mim, que vai colocando água e para não deixar queimar, porque eu vou lavar essa roupa e daqui a pouco eu volto para olhar. E eu pensei assim: agora é a hora de eu me vingar, porque ela me deu uma surra, ela me machucou. Eu não vou bater nela, mas eu vou me vingar dela. O que é que eu fiz? Eu fui até lá, naquele lugar. Oh, Espírito Santo, irmãos, eu tenho vergonha de contar, mas eu preciso contar isso. Eu tenho que contar isso para vocês, para que a fé de vocês aumente no Senhor e que vocês venham. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, não tire a vara da correção.
dos seus filhos, não tire não. Se o seu filho merece umas varadas, dá umas varadas, corrija hoje, para você não sofrer, não chorar no amanhã. E ali eu peguei um sapo, eu fui na horta, e na horta tinha muito sapo assim nos cantos das cercas, e eu peguei aquele um sapo grandão, eu coloquei o sapo dentro de uma lata de leite vazia, tampei, eu fiz um tipo um fogo assim do lado de fora, e da casa, no quintal, e coloquei aquela lata ali no meio do fogo. E conforme o sapo pulava, a lata queria, era como se a lata fosse pular, mas não, eu era muito tão esperta que eu coloquei uma pedra em cima da lata para que aquele sapo não tivesse chance de pular quando a água fervesse. E quando o sapo morreu, por causa da fervura daquela água, eu me lembro que eu cortei uma folha de bananeira, que meu pai plantava muito pé de banana, e eu coloquei aquele sapo em cima daquelas palhas de banana e fui, como posso dizer, eu fui cortando ele, tirei tudo, limpei como se limpa uma galinha. E cortei os pedaços dele, e para vingar, para poder ver minha mãe sofrer, eu joguei tudo dentro do feijão. Quando a minha mãe chegou, ela viu aquele feijão espumando, aquela carne branca lá dentro, e ela começou a chorar, e ela perguntou o que tinha acontecido. Aí o meu tio, que não sabia esconder nada dela, nós dois tínhamos a mesma idade, ele foi e contou para ela. E aí foi outra surra maior do que a primeira. Essa foi a Betânia, que um dia foi entregue lá na mesa do Espiritismo de Allan Kardec, no Espiritismo de Allan Kardec, batizada, onde prometi para minha mãe que eu ia ser uma criança exemplar. Eu era um exemplo na escola, na educação com as pessoas, sabe? Eu não respondia meu pai nem minha mãe, eu não brigava com eles, eu não xingava, não gritava, eu não falava palavrão, mas a minha maneira de fazer coisas para entristecer meus pais era assim, sabe? Me vingando dessa maneira, fazendo coisas que eu sabia que não ia agradar. E ali eu fui crescendo dessa forma, igreja, eu fui crescendo assim. E isso não é de Deus, isso, criança tem que ter o seu lugar, tem que saber o seu lugar. Mas quer dizer para você que eu glorifico e exalto a Deus, porque Deus não me deixou entrar em outro mundo, porque tinha, né, morreu primos que entraram para o mundo do crime, entraram para o mundo das coisas ilícitas, você sabe do que eu quero dizer, né? Porque o YouTube não pode falar tudo. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu entrasse também para esse submundo. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus por isso. Mas a minha vida era isso aí que eu estou falando para vocês. A minha vida era tudo meu, era me vingar, tudo meu tinha que me vingar. Meu pai me batia, eu ia lá e cortava pé de cana dele, ele plantava milho, eu ia lá e cortava, arrancava as bonequinhas de milho, porque eu achava que eu pensava, ele vai ficar nervoso, então ele vai ver que eu vou fazer. Eu ia lá e arrancava as bonecas de milho, os milho já estava, sabe que ela tem umas espigas de milho, que o cabelinho dela é uma cor de rosa, lindo, outros amarelinho, e eu ia lá e saía cortando. Era puro prazer que eu tinha de fazer aquilo. Então, eu de outra vez eu fui tomar banho com a minha irmã no Rio. Era um tipo uma represinha que tinha lá perto onde nós morávamos. Fomos todos nós tomar banho, a criançada toda. E eu me lembro que eu peguei a minha irmã e chamei ela, ela veio para perto de mim. E eu peguei um grampo de cabelo e eu enfiei no ouvido da minha irmã, e a minha irmã saiu gritando, gritando, que na hora sangrou, minha irmã gritava, 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 e quando a minha mãe foi ver, a minha irmã estava com o nariz, o ouvido sangrando, e saiu correndo com ela para o hospital. Quando chegou lá, o otorrino de plantão olhou o ouvido da minha irmã e falou assim: olha, por pouco não furou o tímpano dessa menina, por pouco ela ia ficar surda, ia perder a audição desse ouvido. Então, em tudo isso, eu vejo a mão de Deus trabalhando e dando livramentos. Eu vejo a mão do Senhor dando livramento. Deus, ele é maravilhoso, igreja. Eu não tenho palavras para descrever para vocês
o quão grande é o amor de Deus por nós, mesmo o inimigo tentando nos fazer ser aquela pessoa que ele quer moldar da maneira dele, mas Deus já tinha planos, e para a glória e honra do seu santo nome, ele não permitiu que o que eu fazia se consumasse. Ele sempre chegava na frente e impedia que aquilo ali que eu estava planejando acontecesse. Entendeu? Outra vez, meu pai, eu tinha já 7 anos e eu não conhecia dinheiro, eu não conhecia nota. E meu pai, ele me acostumou todo dia que eu ia para a escola, ele me dava uma moedinha, nem me lembro mais quanto que era. Eu sei que essa moeda dava para mim comer um pão com mortadela que eu gostava muito e tomar um sorvete, um picolé. Então aquilo ali para mim era uma alegria. E todo dia meu pai me dava, porque ele vendia caldo de cana, ele vendia milho assado, né? Ele vendia cana para as pastelarias que tinham. Porque meu pai tinha 3 alqueires de plantio de terra, né? Tudo plantado era pé de cana. E ele plantava e revendia muita cana. Então, assim, meu pai, o que ele pôde fazer por nós, ele fez. Graças a Deus, uma coisa que eu louvo ao Senhor é que meu pai nunca deixou que nós passássemos fome. Nós tínhamos muita abundância em casa, muita abundância de pão, de alimento. Muitas vezes ele ia no plantio de banana, no bananal onde ele plantava, e ele trazia banana maçã, banana prata, banana nanica, banana roxa, que hoje em dia eu não vejo mais essa banana, né, que se chama banana vinho. Não sei se ainda existe. Banana marmelo. Então, meu pai plantava todos os tipos de banana que você pensar, toda a qualidade de banana. E ele pendurava assim para cima do fogão a lenha e amadurecia rapidinho. E ele falava: Olha, eu trouxe para vocês comer. Pode comer. Meu pai não tinha miséria com a gente para nós comermos, não. Meu pai era ignorante, assim, quando qualquer coisinha, tudo dele era bater. Mas em questão de alimentação, meu pai era muito, muito assim, preocupado. Ele tinha prazer em ver os filhos comendo. E a gente se alimentava muito bem. Ele pescava, e quando ele chegava em casa, ele ia pescar junto com meus tios e trazia aquele monte de peixe. Eu sempre fui amante de peixe, eu sempre adorei, amei comer peixe, eu amo até hoje. Minha mãe limpava aquele peixe e fritava uma bacia grande, cheia de peixe frito, mais para ali para 10, 15 quilos de peixe, porque eles iam pescar de tarrafa na represa e vinha muito peixe, era muito peixe mesmo, eu posso afirmar com certeza. Ali tinha uns 10 quilos de peixe e ela fritava todos eles para não perder, porque na época não tinha geladeira, como eu disse, eu morava no lugar que não tinha luz elétrica. E eu ficava no pé dela igual um gato, mãe, me dá um, mãe, me dá um. E ela ficava tão nervosa que eu ficava pedindo, ela falava, não vou dar. E ela não me dava. E ela pegava e guardava, colocava assim para cima Tinha um lugar assim que meu pai tinha feito para cima do fogão de lenha, e ela tampava, bem tampadinha, eles fritos e colocava lá. E quando ela dava as costas, que ela ia para algum lugar, eu ia lá, tirava aquilo ali, e eu comia peixe até a barriga ficar redonda. E quando ela chegava, ela sabia que era eu que tinha comido. E aí o couro era na certa, a surra era certa. Eu apanhei muito, 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 muito. Então, quando a criança é entregue a alguma entidade, como eu fui entregue, com menos de um ano, eu devia ter no máximo 1 ano e 8 meses, se muito eu tivesse. Minha mãe recebeu a cura daquilo que ela estava procurando, mas infelizmente ela perdeu aquela filha que era obediente, que cuidava, que não respondia. A Betânia passou a ser uma criança muito, muito arteira. E como eu falei para vocês, meu pai me dava dinheiro, uma moeda para ir para a escola todo dia. E teve uma certa vez que ele não estava em casa para ele me dar essa moeda, eu já tinha que ir para a escola. Então eu passei na casa da minha tia e eu vi em cima da casa, na cômoda, que antigamente falava penteadeira, né? Que tinha aquelas gavetinhas do lado, tinha um espelho, umas coisinhas em cima. E eu vi uma nota em dinheiro. Era como se hoje fosse uma nota de R$ 200. Não era nem 100, era de R$ 200. E ali eu peguei porque eu pensei assim, ah, é dinheiro.
que eu não sabia quanto que era, eu não sabia valor de dinheiro. E eu peguei aquele dinheiro e levei para a escola. Não tinha ninguém na casa da minha tia também, tinha saído. E quando eu cheguei na escola, antes de entrar na sala de aula, eu fui até o homem lá, o sorveteiro, e pedi o picolé e ele me deu, e eu abri o picolé e dei para ele aquela nota. Ele olhou para mim e perguntou: Menina, quem te deu esse dinheiro? E eu falei: Meu pai me deu. Mas acontece que ele já desconfiou que não era meu pai que tinha me dado. E quando os coleguinhas viu que eu estava com dinheiro, veio praticamente a escola inteira atrás de mim para chupar picolé. Só que o sorveteiro era muito esperto e ele falou: Não, eu não vou fazer isso. Eu vou, já que você abriu isso daí, não tem como devolver. Mas ele pegou o troco certinho, me deu, ele guardou no bolso no meio das minhas coisas e falou assim: Olha, menina, eu vou te dar posso falar um negócio para você? Você não mostra esse dinheiro para ninguém. Falei, tá. E entrei, né? A aula correu normal. No final da tarde, quando eu saí da escola, da aula, que eu olhei para fora, meu irmão mais velho estava me esperando. Aí eu inocente, mas tão inocente. Eu saí correndo e falei: Olha, meu irmão, né? Vou falar o nome dele aqui. Falei: Olha, Fulano, eu dei uma nota só para o homem do sorvete e ele me deu esse monte de dinheiro de volta. E eu achei que eu tinha feito assim uma barganha muito grande. Para mim, eu estava, como posso dizer, eu estava ganhando muito com aquilo ali. E então, oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, Santo de Israel, misericórdia, Deus. E ali então meu irmão pegou o dinheiro e guardou e ficou me olhando, que ele sabia que estava tudo arrumado em casa para quando eu chegasse eu apanhasse. E eu me lembro, eu vim toda alegre brincando com ele. E quando eu cheguei de longe no quintal, eu já vi meu pai, a minha tia. E eu tinha minha mãe, tinha outras pessoas que eu não lembro quem é. E quando eu cheguei, eu nem tinha tirado ainda nada, estava do jeitinho que eu cheguei. O meu pai já foi, não perguntou nada, ele já foi me pegando pelo braço e ele foi batendo, batendo, batendo. Porque meu pai, quando ele pegava para bater, meu pai não batia, ele maltratava, ele machucava. Enquanto ele não visse que saía sangue, ele não largava. Então, a minha tia, que era dona do dinheiro, veio, empurrou ele e falou assim: Não, chega, eu falei para você que não era para bater a menina, que eu ia conversar com ela. E eu fiquei muito machucada. E aí, então, eu fiquei tão revoltada, que eu falei: Isso não vai ficar assim. Eu pensei comigo: Isso não vai ficar assim. E fiquei matutando a maneira de como fazer para poder me vingar daquilo. No outro dia, eu fui para a escola, a professora, naquela época, era muito exigente, muito antipática. Ela era conhecida como Cidinha. E aí, quando eu cheguei na escola, no outro dia, meu cabelo sempre foi grande, preto, liso. Minha mãe fazia, Maria Chiquinha, amarrava de um lado e do outro. Fazia o laço muito bonito no meu cabelo. Fui para a escola com o cabelo amarradinho. Quando eu chego lá, eu tinha aula de matemática. Ela passou umas contas de matemática. Eu não consegui, porque eu nunca fui boa na matemática. Eu sempre fui péssima em matemática. E nesse dia eu errei tudo. Mais da metade eu errei da matemática. Então ela veio perto de mim, puxou meu cabelo e ela desfez o meu cabelo. Aí eu já estava magoada, irritada com meu pai. Aí eu falei, agora sim, agora eu sei o que é que eu vou fazer. Aí quando chegou o horário da merenda, toda a criançada estava ali na fila e eu não queria comer, eu não queria, porque o que iam servir naquele dia eu não gostava, que era sopa de fubá com com mocotó, tinha mocotó no meio. Eu falei, eu não quero. E ela ficou, você vai comer, você vai entrar na fila. Eu falei, não quero. E ela insistiu comigo e me colocou na fila. Eu fiquei então olhando para ela com um olhar maldoso. Eu falei, eu já tinha tudo arquitetado. Eu falei, vou fazer isso assim, assim, assim. E justo ela ficou no caldeirão com a concha na mão para servir as crianças para ver se realmente eu ia pegar a sopa. E naquela época, eles serviam a gente num prato de louça, mas era aquele prato de barro, né? Era uma louça, não era igual hoje, transparente, era branco. E quando o prato estava cheio, eu deixei ela encher o prato. Quando ela encheu o prato, estava quente, fervendo, eu
dei um sorriso maldoso e joguei aquele prato de sopa nos pés dela. Essa mulher gritava tanto, porque aquilo que bateu no pé dela, né, quente, subitou, subiu para cima, acho que veio no rosto dela. E ela começou a chorar e ela já me mandou para a diretoria. E ali eu fiquei durante o restante da aula. E quando meu irmão veio para me buscar, a diretora chamou ele e deu para ele o bilhete que era para entregar para minha família. Aí estava lá dizendo que se minha mãe não fosse comigo para a escola no outro dia, eu não ia entrar na escola. A minha mãe foi, inteirou do que tinha acontecido. Ela foi obrigada a comprar um outro prato para entregar de volta na escola, porque eu tinha quebrado aquele de propósito. E eu, quando eu fiquei sabendo que a professora tinha feito isso, aí que eu fiquei mais irada. Gente, eu tinha uma ira comigo. Eu tinha uma vontade de bater. A minha vontade era de bater nos coleguinhas. A minha vontade era de bater nas crianças. Eu não aceitava baixar a cabeça para ninguém. Eu não nunca baixei. E então, nesse dia, eu me lembro que quando eu fiquei sabendo que a diretora falou tudo aquilo com a minha mãe. Aí a professora, né, já entrou na sala toda cheia de si. Eu tinha, naquela época, a nossa régua era de madeira. E tinha os coleguinhas que ficaram rindo de mim. Na minha frente tinha um chamado Haroldo. E eu lembro que ele começou a rir de mim, eu mandando ele calar a boca, eu chorando, eu estava nervosa, chorando. Então eu me aproveitei daquilo e eu peguei aquela régua e comecei a dar reguada de quina na cabeça dele, mas eu bati tanto que eu quase desmaiei o menino. E ela veio correndo e me tirou dali, levou de volta para a diretoria e disse: Olha, na minha sala eu não quero mais a Betânia. Vocês colocam ela onde vocês quiserem, porque na minha sala eu não quero mais. E então, naquele dia, naquela tarde foi resolvido, naquela manhã, quer dizer, à tarde, não sei, é à tarde. Foi resolvido que eu não ia mais estudar na sala de aula dela, onde ela lecionava, e me colocou em outra sala de aula, aonde ali eu até que eu me consertei, porque a professora, também chamada Cida, ela veio e conversou comigo, ela tinha uma paciência muito grande, ela conversou muito comigo. Irmãos, eu conto isso para vocês. Eu não estou contando porque eu tenho prazer de contar. Eu estou contando isso, eu estou relatando esse testemunho. Por quê? Porque tem muitas mães, pais, que quando está esperando a chegada de um filho, de uma filha, fica, né, profetizando coisas que não deve, fica falando coisas que não deve, leva filho em benzedor, benzedeira, no centro espírita para poder dar passe na criança. A sua criança vai crescer dessa forma, ou pior ainda. Eu não ficava pior porque Deus cuidava de mim. Eu creio que o Senhor tinha um propósito na minha vida e não deixava que isso acontecesse. Mas, irmãos, eu fui uma criança onde meu pai e minha mãe derramaram muitas lágrimas por mim, porque eu fiz eles sofrerem muito. Eu batia nas pessoas, eu tinha uma força descomunal, eu era magrinha, muito magrinha. Eu não sei aonde eu encontrava força. O meu irmão, esse que eu tentei matar, já tinha crescido um pouco, eu estava com uns 10 anos, ele tinha 6, de 5 a 6 anos, e eu batia muito no meu irmão, eu não gostava dele. Eu não gostava do meu irmão. Nós nunca tínhamos um diálogo. Ele foi crescendo, e eu batendo, eu batendo. Teve uma certa vez que eu avancei no meu irmão, ele já com 13 anos, e eu com os meus 17. Eu me lembro que eu avancei no meu irmão, e eu bati tanto nesse meu irmão, tanto, e eu mordi o meu irmão. Se eu não me engano, foi no pescoço, sim, nesse grosso aqui do pescoço. E eu mordi ele tanto que o sangue começou a sair da minha boca. Eu tinha prazer de ver ele gritando, gritando. E de repente os gritos dele foi ouvido pelo meu pai. Meu pai chegou. E quando meu pai chegou para tirar nós dois, meu pai ficou bobo de ver o que, que eu tinha feito. E meu irmão também tinha feito comigo, porque ele mordeu meu braço para se vir, para poder sair de mim. Eu não sei, eu estava tão na gana de machucar ele, era tão grande, que eu não sentia a dor da mordida dele. Mas também ele mordeu muito profundamente, mas o dele ficou pior. Eu tirei sangue, o sangue do meu irmão corria nos meus dentes. E eu tinha prazer naquilo.
Eu falava, se eu não conseguir matar ele, eu pelo menos machucar, eu machuco. E eu peço a você, irmão, eu peço a você, minha irmã, que no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, ore pelos seus filhos. Se o teu filho, a tua filha, é alguém que faz certos tipos de coisa e você pensa que é dele, não é não. É o inimigo da tua alma que está usando teu filho, está fazendo isso para ver teu filho te entristecer, para ver teu filho chorar, para ver teu filho te fazer, sabe, enlouquecer. Porque foi isso que o diabo queria fazer com os meus pais. O diabo queria enlouquecer os meus pais. E aí fomos crescendo. Depois, isso eu estava, já estava no Nordeste, quando eu fiz com meu irmão. Depois, aí eu saí de casa, porque eu não queria, não aguentei ficar dentro de casa, eu não aguentava olhar para o meu irmão. Mas antes de sair de casa, eu quero falar para vocês outra coisa que aconteceu comigo. Eu estava deitada de noite, e depois que isso aconteceu, e eu me lembro que. Eu não, sabe quando você deita para dormir, você nem está dormindo, nem está acordado, você está na. Como é que eu posso dizer? Está quase dormindo, mas não está. E ali eu vi quando o meu avô, que já tinha morrido, pai da minha mãe, ele veio, o avô do meu pai, o meu avô, o pai da minha mãe, era bem pretinho. Eu amava ele, nós chamava ele de Pai João. E ele chegou perto de mim, eu lembro que ele chegou perto de mim do jeito que eu via ele, e ele, um chapéu na cabeça, vestido com uma capa preta, mas o rosto era ele. E ele falou assim: Eu quero uma vela, eu quero que você acenda uma vela para mim. Aí eu peguei e falei para ele assim: Vai pedir para minha mãe, ela que é sua filha. Eu não sou sua filha. Aí ele não respondeu nada. Ele simplesmente pulou em cima de mim e ele começou a me apertar e ele falava: Até aqui você tem feito o que eu mando, por que que você não vai acender uma vela para mim? E eu comecei a gritar, gritar, não, mas era uma paralisia do sono, como eles falam, que eu não conseguia me mexer. E aí eu comecei na mente a gritar pelo Padre Cis, oh, meu Padre Cis, me ajuda, Padre Cis, até que aquilo sumiu, me deixou. E eu dei um grito muito grande, e minha mãe veio no quarto saber o que estava acontecendo. E eu, chorando, em pranto, no desespero, eu contei para ela. Aí ela falou assim, bem feito. Eu só queria que você acendesse uma vela, não custava você falar para ele que ia acender uma vela para ele. E ali eu fiquei chorando, não dormi mais o resto da noite com medo. Não foi fácil, mas, irmãos, eu peço para você, o conselho que eu te dou, porque eu vivi tudo isso. Cuida do teu filho, não deixa, ora pelos teus filhos. De outra ocasião, eu tinha 10 anos, eu estou contando assim aquilo que eu estou lembrando. Eu tinha meus 10 para 11 anos, e eu me lembro que eu caminhando no quintal, bem longe lá de casa, fui começar a olhar, fui procurar uma cana para cortar, para me chupar, e tinha andado já uns 50 metros fora, longe da minha casa, e eu olhei um buraco. Esse buraco devia ter uns 4 metros de comprimento, de 4 a 5 metros de altura, e eu vi uma cobra lá dentro, ela caiu dentro daquele buraco, e ela não conseguia sair. Aí eu voltei correndo, chamei meus tios. Um era mais novo do que eu, tinha, na época, era 2 anos mais novo do que eu, ou três, não, 3 anos mais novo do que eu. O outro da minha idade, e chamei a minha irmã, que era da idade desse meu tio, que era mais novo. E ali nós juntamos uma sacola de pedra e a gente sentava ali na beirada daquele buraco e desesperava jogar pedra naquela cobra. E a cobra ficava. Nossa Deus, quantas vezes a gente via ela fazer aquela rodia, assim, né? Que a cobra vai, enrola, enrola, aí depois ela levanta o pescoço e dá o bote. E a gente via ela fazer aquilo e dava o bote, só que ela batia na parede do buraco e caía, porque não dava altura para poder pegar a gente. E a gente se divertia com aquilo. E foi assim, mais ou menos 15 dias, até que nós conseguimos matar ela só na pedrada. Nós machucamos ela, de tanto da pedrada nela, ela acabou morrendo. Chegamos lá, ela estava morta, e foi uma glória para nós. Para nós era maravilhoso, principalmente para mim. Para mim era bom demais fazer aquilo, sabe? Então, assim, eu, como criança, na minha adolescência, foi uma vida muito assim.
uma vida de desejo de fazer o mal, de bater, de machucar. Essa era a minha vida. E eu quero dizer para vocês, não deixem seus filhos, aleluia, glória a Deus, crescer longe da presença do Senhor. Abençoe seu filho no acordar, no deitar. Quando seu filho, aleluia, for almoçar, abençoe a vida dele. Quando seu filho chega perto de você, ele fez algo errado, não chame seu filho com aqueles nomes feios, igual meu pai chamava a gente, porque meu pai não tinha gente, meu pai não chamava a gente pelo nome. Era mofenta, mofento, ô filho dessa, filho da não sei a quanta, vem aqui. Entendeu? Era assim que meu pai nos tratava. Meu pai não tinha amor, esse carinho. Ele não deixava faltar, ele tinha muito cuidado de não deixar faltar as coisas para nós. Mas ele não era pai de abraçar, de perguntar como é que estavam as coisas. Não, não. Ele era pai de trabalhar para colocar o pão, o sustento dentro da casa. Minha mãe nunca foi mulher de nos abraçar, de nos aconselhar. Minha mãe, ela ficava no canto dela e nós no nosso. Para vocês terem uma ideia, a gente não podia nem entrar no quarto da minha mãe. Eu podia limpar a casa toda, menos o quarto dela. Ela não deixava. Então eu fui assim, meu pai, ele vendia milho assado e eu ia com ele já nos meus 12 anos, 11, 12 anos, ele vendia milho e entrava muita moeda mesmo. E quando chegava em casa, eu já tinha aprendido né, com o que era a moeda, o valor, e chegava em casa, ele colocava assim, aquele monte de moeda em cima da cama e falava assim: vem cá, Bel. Minha família me chama de Bel. Vem aqui, Bel. Vamos me ajudar a contar essas moedas. E era muita moeda, a gente era muita moeda. E eu jogava duas para ele e uma para mim debaixo da cama. Quando eu acabava de contar, ele guardava. Quando ele se distraiu, ia lá, pegava aquelas moedas e saía para comprar o que eu tinha vontade de comprar: doce, bala, chiclete, essas porcariadas de criança. Mas foi um tempo muito difícil para meus pais. Para mim era um tempo maravilhoso, né? Para mim não tinha coisa igual, não tinha coisa melhor. Mas meus pais muito sofreram. Mas graças a Deus que nos deu vitória, que nessa idade foi o tempo em que eu comecei, eu conheci a dona Jovelina, uma serva de Deus, a gente chegou para morar lá, uma vizinha nossa. E daqui por diante eu vou relatar como foi que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo canal que está me dando a oportunidade de estar aqui testificando sobre aquilo que eu era, sobre as coisas que eu fazia. Tem muito mais coisa, eu vou lembrando no decorrer do tempo, eu vou estar contando aqui, relatando, porque eu tenho muito mais coisas para contar e que agora no momento eu não estou me lembrando. Mas fiquem com esse testemunho, que é pequeno, mas que eu tenho muito mais, e o que eu lembrando, eu vou estar é, passando para aqui para os irmãos. Agradeço ao dono do canal, que está me dando essa oportunidade de poder estar relatando aqui para vocês a minha vida, o meu um pouquinho do que fui e também relatar para vocês como Deus fez na minha vida a transformação daquilo que eu era, aquela menina cheia de demônios, atormentada, angustiada, aflita, aquela menina que só o sangue de Jesus para ter misericórdia, mas que Deus, pela sua infinita graça, Ele me deu vitória, Ele me deu força, e pela sua infinita graça que estou. Muito obrigada a todos. Fiquem todos na doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.